Então vamos lá, voltando. A pergunta foi, aliás, o pedido para eu retomar a minha linha de raciocínio estava conectada com a questão de se eu requalifico a energia, isso para de fato de reverberar no campo. Então, depende do núcleo que você está trabalhando. Os núcleos que são núcleos menos complexos, você sente uma liberação às vezes quase que imediata, assim como para a materialização. Os núcleos mais complexos às vezes podem levar até anos. Então eu já tive núcleos familiares que eu trabalhei por mais 7 anos, até conseguir ter uma grande liberação. Mas por quê? Porque eles são complexos, porque eles envolvem vários outros subnúcleos. Então, na verdade, o que acontece é que a gente vai trabalhando os pequenos núcleos até chegar nesse núcleo central. E esse núcleo central, geralmente, é aquele desafio maior que a gente tem na vida e é um núcleo que a gente desconhece, na verdade, geralmente. Então, a gente começa a trabalhar pequenos núcleos e depois a gente chega nesse central que se revela. No momento que ele se revela, ele vem com uma complexidade muito grande, porque ele envolve várias realidades de padrões de repetição, né? Não só essa realidade. Então esse núcleo, quando ele se revela, ele é sempre bastante desafiador e ele pede muito mais persistência. Só que quando você tem a liberação do núcleo, se for de repente um núcleo relacionado à violência, você vai ter uma grande briga, uma grande explosão violenta e aquilo acaba, né? Então, geralmente, quando a gente está liberando um núcleo, o ápice da liberação é o agravamento máximo. Então, a pior briga que eu já tive, a pior doença, a pior crise que eu já tive dentro do meu padrão de vibração no nível físico de doença. Então, geralmente, vem um agravamento muito intenso para a liberação. E é só trabalhar com energia? Não, gente, porque no nível da consciência, primeiro eu tomo consciência, depois, ou eu aplico energia para tomar consciência. Tomo consciência e depois eu preciso ter uma ação. A ação é necessária porque a gente vive a realidade física, e na realidade física a ação é necessária. Então eu vou ter uma liberação no nível emocional, uma liberação no nível mental, mas eu vou ter que ter uma liberação no nível das ações também, que é no nível físico. E aí eu tenho que mudar as minhas ações, mudar os meus comportamentos. Então eu libero o que me faz sofrer emocionalmente, eu libero um padrão de pensamento, mas tenho que também modificar as minhas ações, porque tudo isso precisa vir junto, entende? Então eu não acredito muito nessa história de você vai passar por uma sessão e aí na medida que você vai dar o comando você já liberou, não é assim. Pelo menos na minha vida nunca foi. Eu já dei milhares de vezes o comando e nada liberava. Mas é importante dar o comando também. Mas você tem que trabalhar em todos os níveis, não só em um nível. Um único nível não é suficiente para liberar tudo, porque isso tudo está arraigado em várias áreas já. Você pode dar um comando para te auxiliar para tomar uma ação? Você precisa dar o comando porque você está trabalhando no nível mental. Aí você tem que fazer o trabalho do nível emocional, vibracional. E você tem que fazer o trabalho no nível físico, né? Então você tem que fazer tudo isso, não só uma coisa. Não, eu digo, quando você não consegue, por exemplo, visualizar, quando você pode tomar atitude. Você pode dar o comando para que essa atitude... Você pode trabalhar com energia, pedir para a energia Reiki
que ela traga situações claras para que você consiga agir, né? Então nessa hora a gente usa energia. Em relação a ataques específicos que a gente sofre quando a gente vai manter esses padrões, é até complicado falar sobre padrões para mim, porque eu não sei se isso é um assunto só ou se são assuntos separados, energias e essa questão de espíritos, porque eu já tive alguns ataques de sonho que eu sentia um peso enorme e aí eu falava da para a luz e saía. Aí foram vários até que chegou num ponto que eu não consegui, eu sentia muito medo, e eu ia estar com a consciência que eu falava assim, se eu acordar, isso vai passar, eu não posso acordar, eu não sei. Então, Mas eu o medo é a base dos ataques. Você só recebe ataque se você tem medo, senão você não recebe ataque. E qual é o meu medo? O meu medo é o medo de não ser boazinha o suficiente, geralmente. Então, eu faço um monte de coisa para os outros, eu ajo sempre trabalhando na caridade, eu me deixo no segundo plano. Por quê? Porque o que está por trás disso é o medo, né? Quando eu começo a fazer os trabalhos todos, que são os trabalhos que têm como base o despertar, o meu medo começa a aflorar, ele precisa ser visto. Eu coloco luz e aí a sombra vem, né? E ele vem de várias formas. Ele pode vir em ataques que nada mais são do que a revelação de todos esses seus medos, de todos esses seus monstros, de todas as suas limitações no astral, e ele pode se manifestar no físico de N mil maneiras, mas ele precisa se manifestar. Mas o ponto é que o medo está se manifestando no astral e ele precisa ser visto, porque por trás do medo tem uma crença que é a raiz da distorção. Então o ataque nada mais é do que a providência divina te possibilitando enxergar as suas limitações no nível do medo. Uma vez que eu não tenho mais esse medo, eu não recebo mais nenhum tipo de ataque. Nenhum tipo não, porque você talvez não tenha um medo específico, mas aí você tem de outra coisa. Porque são muitas crenças. E para cada crença você estabelece uma relação. Né? Que pode ser culpa, que pode ser punição, que pode ser medo. Aí depende do tipo de relação que você estabelece com aquela crença. Mas a gente sempre tem coisas a serem vistas. É um espírito que está me atacando? Não. Sou eu que estou atraindo a materialização do meu medo para que eu possa olhar para ele. Não, e essas distorções são sempre provenientes. Não, quando você fala de ação, por exemplo, e no caso dela, que ela falou dos sonhos, que a gente também tem essa particularidade em comum, a ação dos sonhos em si, você identificar isso, você lidar com esse medo, enfrentar e agir dentro do amor, enfim, você achar que deve vir, essa ação, ela também é a ação que você está falando, é uma forma de fato da gente transmutar, só que em um trabalho mais transmutar no nível físico. Aonde o medo gera ações na minha vida. Aonde o medo gera ações na minha vida. Então eu tenho medo no nível emocional, que é aquela sensação que me paralisa. Eu tenho medo que me faz pensar, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, você tem tal consequência. E eu tenho ações que são relacionadas ao medo. Do tipo, cuida bem dessa pessoa, porque se você não cuidar direitinho, você não vai estar fazendo sua história aqui, aí tem consequência. E aí a minha ação é fazer um monte de coisa por conta de um medo, que já vem do emocional, que já vem do pensamento e que acaba interferindo nas ações. Então o que eu estou dizendo é que você vai ter que fazer tudo. Você não vai fazer só uma parte de só mudar o pensamento, porque isso é a tal da psicologia. Quem foi que fez o curso da psicologia aí? Como é o nome? Psicologia positiva. Positiva, que não funciona, porque você só trabalha no nível mental e isso não é real, porque senão todo mundo, quando está com medo, começa a tentar se ajudar. Fica, não, você não tem medo, que é absurdo, isso aqui. Mas não é assim. A coisa é multidimensional, essa informação vem de várias formas.
Por isso você tem que usar a ação em todos esses níveis. Então as distorções não são só do ego, não são provenientes somente do ego. Não. Porque a gente entende que o ego é um, o ego tem uma função. As distorções é uma rede bem complexa. Ela pode vir da distração. Simplesmente eu herdei aquela informação e tive como verdadeira. Mas o que o meu ego tem a ver com isso? Foi algo que eu peguei como certo. Não tem nada a ver com querer meu. Muito pelo contrário. Eu validei. Validei aonde? Na distração. Eu não mergulhei naquilo para entender se aquilo de fato era um fato para mim. Então o que eu fiz? Eu validei. Por quê? Porque a pessoa que me transmitiu era uma autoridade. E aí eu aceitei. Mas o que isso tem a ver com ela? Então nem tudo é o ego. Na maior parte das vezes a gente valida por distração. A gente diz um sim por não esgotar a possibilidade do entendimento. Então vamos dar um exemplo. Eu estou lá, eu sou pequenininha, estou brincando na sala, eu ouço minha mãe falar com a minha avó: nossa, fulano de tal está com câncer, mas também, você viu o que ele fez? Ah, não tem jeito, Deus castiga. Uma hora a providência divina chega, Deus é implacável. Eu estou lá, eu peguei aquilo. Eu não tinha nem condições de pensar sobre isso, mas eu captei aquilo como uma informação. Depois eu vou em um outro lugar e uma outra pessoa de autoridade, pode ser um professor, vira e no meio do processo ele diz para o aluno: tá, você está fazendo isso com fulano, mas tudo que a gente faz volta, porque Deus está vendo. Eu fui lá, outra figura de autoridade. E o que está sendo construído em mim? Existe um Deus punitivo que tudo vê e castiga. E que algumas ações são ruins, como fazer alguma coisa que eu gosto ou que eu quero, sem pensar no outro primeiro. Então eu vou construindo isso a partir de algo que é inconsciência. E eu vou dizendo sim. E aquilo fica construído tão forte que mesmo que depois eu venha com a mente e fale, não é assim, eu não consigo dissolver, porque está no nível do meu inconsciente também. Tem muita coisa que eu construí e esqueci. Entendeu? Então a gente são falas herdadas, condicionamentos também. E todo e qualquer sistema, para que ele seja efetivo, ele precisa do certo, do errado. Então ele precisa de alguém que seja errado, portanto culpado. E se é culpado, precisa ser punido. Então a gente vive em sistemas assim da educação. Os pais, quando eles perdem o controle, eles precisam colocar o medo, né? A política, a mesma coisa. Todos os sistemas, eles precisam trabalhar o seu medo para que você obedeça. Então a gente vem muito dentro dessa tríade de medo, culpa e punição, que não é a vibração assertiva para a nova era. Respondi? Vocês entenderam? Então, na verdade, a maior parte das coisas não tem nada a ver com ego. Tem a ver com isso. Quando é que eu construí ou que eu aceitei isso como uma verdade? E às vezes eu valido a crença da hereditariedade da doença dessa mesma forma. Eu vejo um que morreu com câncer, outro que morreu com câncer, e vou ouvindo: nossa, morreu de câncer, mas a avó dele teve. Mas fulano teve. E aí na família teve muitos casos, aí não tem como. E aí você vai dizendo assim: eu tive uma experiência onde eu vi 10 pessoas de uma mesma família que morreram de câncer. Então dentro daquele campo mórfico tinha uma crença da hereditariedade da doença. Quando eu entrei lá, eu conectei e ali eu fiquei
e eu vou para o mundo mais acreditando na hereditariedade da doença. Aquela experiência para mim é forte o suficiente para validar aquilo como verdade. E a partir da minha experiência eu valido. E aí eu disse um sim à hereditariedade da doença. Enquanto eu estiver nessa situação, eu, dentro da experiência da terceira dimensão, vou precisar reproduzir situações para sair da distorção. Então, o que acontece? Eu vou reproduzindo a doença. Então, todo mundo ao meu redor começa a ficar doente. Até que eu pergunte, como é que eu saio disso? Como é que eu saio disso? Como é que eu saio disso? E vou buscar caminhos alternativos para sair disso. Muitas vezes eu reproduzo a doença. Assim, dessa forma. E nessa busca individual e sozinha da saída, você consegue ou você precisa de ajuda? Depende do caso. No caso, quando você teve câncer, você teve ajuda de um médico? Tive de uma médica maravilhosa, Tati. Só que antes da médica, eu tive que escolher quem seria o médico, né? Então eu tive que ter o campo vibracional para a cura, para escolher a equipe certa que estaria dentro do processo do sucesso. E o que aconteceu? Eu não pago plano de saúde, porque com o campo de energia que eu tenho, pagar plano de saúde é o mesmo que dizer para mim: você vai ficar doente, guarde o dinheiro para quando você ficar doente, miserável, sem grana para pagar e precisar ter uma segurança. Então eu trabalho totalmente contra o que eu acredito, que é vibrar naquilo que vai me trazer o que eu preciso. Então, se eu pago plano de saúde, eu estou dizendo primeiro, você não é capaz de conseguir materializar o que você quer em qualquer momento. Quando você ficar velha, você vai estar fodida. Incoerência. E tipo, cuidado com isso, isso é muito sério. Essa sua brincadeirinha, você vai ver o resultado no final. E eu invalido tudo que eu estou fazendo. Eu não pago plano de saúde. Quando eu tive, e não é porque eu não tenho a grana, não pago porque eu não vou fazer isso comigo mesmo. Quando eu tive o câncer, eu fui recorrer ao SUS. E no SUS tinha uma fila de não sei quantas, a hora que eu entrei era assim, fila de não sei quantos anos, gente morrendo pra lá e pra cá, o SUS tá fudido. Eu falei, meu agora, eu sair de tudo isso, preciso desse atendimento aqui. Eu consegui os 3 melhores hospitais. Eu consegui o AC Camargo, com o médico que era o Bambambam, que no particular eu ia pagar uma fortuna, eu consegui direto com ele. Eu consegui o Hospital das Clínicas, que é super raro de você conseguir, com essa minha médica. E eu consegui, através de uma amiga minha também, a beneficência. Então, o que aconteceu? O meu desafio foi saber aonde é que eu tinha que ir. O AC Camargo tinha uma hotelaria maravilhosa e o HC tinha a pior hotelaria, porque eu teria que ir para os ambulatórios, que é o caos no HC. E eu tinha um hospital que era maravilhoso também, com um médico super interessante. Eu falei, e agora? Se eu fosse pela mente, eu ia pela hotelaria, né? E pelo médico que era o mais conceituado e tal. Não, mas eu meditei e senti no coração que seria o HC. Então eu cheguei lá, passei todo o processo, ela foi a única médica que identificou que realmente era um melanoma e ela falou, não, você vai operar já, porque o melanoma é super invasivo, enfim, todo um processo. E eu disse, então, mas eu não quero parar de amamentar, eu não vou tomar os medicamentos, eu não tomava os medicamentos de dor para continuar a amamentar. E eu vou fazer uma viagem primeiro, onde eu fui trabalhando toda a parte da cura quântica, chamei a Bela e a gente ficou lá em Nessa. E eu fiquei mais de um mês nessa viagem para depois vir fazer cirurgia. Isso era um absurdo, assim, para um melanoma. E eu fiz todo o meu processo. O mais difícil, e quando eu voltei, eu tive essa médica que foi maravilhosa, que super aceitou que eu fizesse vários
procedimentos ali, usasse ozônio, fizesse várias coisas e que bancou a coisa das terapias alternativas junto comigo. Então isso foi muito legal da parte dela, e ela foi realmente, era do SUS, me deu o WhatsApp dela, a gente se falava a qualquer momento, coisa que no particular a gente não ia ter. Então assim, eu tive todas as vantagens possíveis e imagináveis que eu materializei. Todas as facilidades que eu materializei, eu tive o melhor tratamento. Então é muito o que você acredita e como você vai usar a sua energia para materializar aquilo. Se eu acreditasse que eu ia morrer porque eu estava no SUS, eu estava morta, né? E dentro desse processo, o mais complicado foi sair fora desses campos mágicos, de que o sistema público de saúde no Brasil é não sei o quê, que o câncer mata, que esse câncer não tem jeito, você não vai sobreviver, a família te enterrando, todo mundo te vendo, ai meu Deus do céu, meu filho pequeno vai morrer, não sei o que lá. E você tendo que segurar a onda de todo emocional, e também quando você está com uma doença, você diz, eu não vou me tratar, eu vou primeiro fazer o trabalho energético, você, a pessoa fala, ela está muito mal da cabeça, porque é um baque muito grande, esse emocional, não está fazendo, ela não pode fazer isso. Aí a família começa, ela não pode fazer isso, é câncer, não sei o que, você não vai, você tem que fazer a cirurgia, você tem que entender que essa semana, ela falou que sexta-feira você tem que operar, pelo amor de Deus. Aí você tem que cuidar de todo o emocional das pessoas e falar, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. E tipo, você tá com o filho pequeno amamentando com uma dor do caramba, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, no processo. Manter o equilíbrio e não entrar na validação de nenhum desses sistemas para que você possa sair e realmente possa se curar. Então você não faz isso na hora da crise, você tem que fazer isso anteriormente. Como eu tinha toda uma trajetória, a meditação, as práticas que eu fazia é um treinamento para o momento que a vida vai te apresentar algo desafiador. Então nunca a gente tenta se curar. Essas garrafas de vidro são boas, mas acontece isso mesmo. Mas elas são as melhores, não desista delas. A gente não pode tentar, no momento da crise, trabalhar tudo isso, porque é difícil. Naquela hora são muitas e muitas questões. Então, por que muita gente não consegue se curar? Porque ela vai começar o processo da cura no momento do agravamento. No agravamento você não se cura. No surto você não se cura. Não dá, você tem que sair do surto para fazer toda uma trajetória da cura, né? Então, eu já tinha um caminho trilhado antes. Então, eu tinha condições de ter uma mente já trabalhada na meditação, já tinha toda uma estrutura estabelecida para isso. Já tinha quebrado a crença da doença, já não validava mais a doença, já sabia que a doença não existia, sabia que eu estava passando pelo processo que era para eu ter esse registro da cura, o caminho da cura no meu campo. Então eu estava muito segura, eu já tinha estabelecido a segurança antes de estar na doença. Dentro da doença você não consegue. Isso é chapazinha. E ó, fazer uma aliviadinha no campo para vocês poderem prestar atenção em alguma coisa. Porque, nossa, vocês já delecaram tudo que vocês já trabalham, com certeza. Fazem quantos anos que você gostou disso? Vai fazer 5 anos. A Maria está acabada de nascer. É bastante, mas é pouco. Para mim, um mês é muita coisa, quase que uma eternidade. Já mudei 1000 vezes. Mas já está. Assim a gente percebe que o poder da cura vai da crença da pessoa. Não é da crença, é da crença da capacidade também. É da experiência dela.
Porque assim, você não pode pedir para ninguém acreditar em algo que ela não viveu. Se você disser, eu tenho fé nisso, você nunca tiver vivido nada, você não tem fé. Você vai estar fazendo uma afirmação muito no nível mental, porque a sua fé, a sua certeza, a sua convicção, que é aquilo que a gente chama de fé, ela só vem baseada em uma experiência. Eu tinha uma experiência com a cura. Mas isso não se limita a uma vida atual. Pode se limitar a vida atual, sim. Eu não preciso trazer de outras. Nessa vida eu fiz toda uma trajetória. Eu tive toda uma trajetória de práticas que foi me levando a um lugar onde eu fui tendo clareza e consciência de que a doença não existe mesmo. E aí, no momento que ela se manifesta na minha vida, eu consigo lidar com ela dentro dessa experiência que eu tive. Não é de um conceito. Porque todo mundo que está com doença, a primeira coisa que a pessoa faz é querer se agarrar à vida. E ela pega qualquer coisa para ter fé. Mas isso não é suficiente. Por isso que a meditação é importante, porque você vai treinando essa sua capacidade para no momento que você tiver que viver, porque a vida vai te apresentar os desafios. Você vai perder uma pessoa que você ama. Muitas coisas vão acontecer, você vai ter que lidar com a morte, você vai ter que lidar com muitas coisas, porque isso faz parte de todo um processo natural. E se você não se prepara ao longo da vida para tudo isso, e você finge que essas coisas não existem, que está distante de você pega de surpresa. Só que na meditação a gente faz várias práticas. A gente faz a prática da morte, de entender quais são todas as passagens da morte, os barcos. A gente vive o nosso dia a dia como se fosse o último. A gente tem que treinar, porque no momento da morte eu tenho que estar treinada para a morte. Porque senão eu vou materializar novamente uma realidade sansárica, né? Nesse nível de Kali Yuga, porque eu não treinei ao longo da vida o meu processo da morte. E na hora que a morte chegar, eu não vou saber o que fazer. E assim é tudo. Eu não treinei o processo de cura na minha vida. Então, quando a doença chega, eu não sei o que fazer. Eu não treinei uma série de coisas. E a meditação, ela te dá condições de ir treinando tudo isso para que você esteja preparado para determinadas coisas que você não vai poder fugir. Alguém aqui vai viver eternamente? Então a morte é algo certo? Então faz sentido você se preparar para a morte? Faz, porque você vai ter que passar por isso. Entende? Então tem algumas coisas na vida que a gente tem que passar. E as coisas que a gente tem que passar, a gente precisa treinar. Para que a gente consiga passar da melhor forma possível. E é em processo de meditação que a gente faz isso. Dor física, emocional. Como é que eu treino não validar a doença? Quando eu começo com pequenas situações, como uma gripe, um resfriado, ou tipo até uma pneumonia, que foi o que aconteceu comigo, ensinar o meu corpo que eu não vou dar nenhum medicamento para ele. E eu vou treinando ele, eu vou dizendo, ó corpo, agora acabei de passar por um processo que eu não passava há anos. Estou fazendo todo um trabalho da liberação viral com a Del, estou baixando uma nova consciência e geralmente isso mexe mesmo no meu físico. Eu sei que os núcleos estão em alguns órgãos, até para eu entender onde eu vou trabalhar isso depois nas pessoas na prática da terapêutica. Né? Então é comum para mim sentir no corpo físico para entender aonde o núcleo fica. Mas eu fui baqueada, com certeza eu tive uma pneumonia, meu catarro era super escuro, um catarro esverdeado, espesso, tive febre vários dias, febre de 40 graus, então eu estava no quadro. E eu não tomei absolutamente nada, nem natural. Eu fui falando pro corpo, eu não vou te botar, você tem capacidade de se curar. E você vai se curar sozinho. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou treinando o meu corpo. Porque no momento que eu tiver, ou se eu vir a ter algo que realmente é muito avassalador, eu preciso tenho que ter treinado isso. Se desde sempre
eu tenho uma febre, eu tomo um antitérmico, uma dor, um analgésico, o que eu estou dizendo para o meu corpo? Que ele não tem capacidade de se curar sozinho. Então eu vou embotando essa capacidade do corpo. Então o treinamento é isso, eu preciso treinar no meu corpo, eu preciso treinar na minha mente, eu preciso treinar para que eu tenha condições de ter autonomia dentro desse processo. Você acha que acontece da noite pro dia, então? Aí chega um câncer e você, iluminado, você se cura. Não, você ralou. Então, cada febre, você queimou, você suou, você não sei o quê, não tomou medicamento e foi fazendo todo o trabalho com o corpo. Vamos corpo. Né? Até que, quando você tem algo que é maior, você já conhece o caminho. Né? Através do quê? De prática, não de fé. Porque fé não faz isso. Porque a gente não acredita. Você não pode dizer que o ser humano acredita. Quando a pessoa vem passar comigo, eu nunca peço para ela acreditar. Eu sempre digo, você não precisa acreditar, mas você tem que querer. Querer e se comprometer com a prática, com o processo. Mas acreditar, como que eu vou pedir para uma pessoa acreditar em algo que ela nunca viveu? Isso não é possível. Então a gente tem que ter clareza. E a prática vem disso. Você treinar o seu corpo para que ele esteja apto para se curar. E com o Reiki você consegue ir se curando só com energia. Só informando de forma vibracional o corpo qual é a vibração assertiva. Qual é a onda a onda guia para a vibração correta. Então, o corpo vai seguir aquela onda. Quando você aplica a energia, você informa qual é a energia e o corpo segue. Então, é muito importante a gente abrir mão dos medicamentos e começar a se trabalhar energeticamente para esse treinamento. Mais dúvidas? Em relação a essa questão de medicação, eu tenho filhos pequenos. Quando eu tenho uma outra pessoa, aí já fica mais complicado. Se um filho tem algum tipo de problema, de doença, como é que você faz? Medica, não medica? Porque uma coisa é a sua prática individual, outra coisa é outra pessoa. Como é que você faz isso? Acabei de sair de um processo com a Maria que ela não foi medicada. Ela estava bem agravada. Eu dou tempo para o corpo reagir. Você conversa com ela, você explica a ela alguma coisa para que ela sozinha possa se Não, porque se eu fizer isso, ela vai entender que ela está com alguma coisa séria. E aí se você vai, porque hoje em dia tem uma coisa de querer fazer com a criança, fazer que a criança se torne um adulto. Né? Então eu converso com a criança para ela ter consciência. A criança não tem que ter consciência, ela não está na idade de ter consciência. Eu nunca chamo atenção para aquilo que eu não quero. Então se eu disser para ela, você está doente, você precisa, não sei o que, eu chamo atenção para a doença. Então quando você observa essas crianças que se curam sozinhas, elas estão lá peladas, andando lá no meio da periferia, tá com pneumonia, tá toda zoada e ela se cura. Ela não está nem entendendo a gravidade do processo dela. Está lá tomando chuva e tomando sol e correndo pelada e brincando. E ela não está validando a doença. Então ela não põe uma energia nisso. E eu tive a sorte também de ter sido criada. O meu pai nunca deu muita bola para a doença. A gente se estourava e chegava quase morto. E meu pai falava assim, a gente via que era uma coisa séria porque as pessoas falavam, meu Deus, caramba, corre, você tá sangrando. E a gente olhava e falava assim, nossa, tá sangrando, deve ser sério. Aí chegava correndo meu pai, ai, eu tô sangrando. E meu pai falava assim, isso tá nada, vai lá lavar. Meu pai é autoridade, cara. Eu falei que não é nada. Aquele cara que falou que eu tava morrendo deve ser um burro. Aí eu ia lá, lavava e falava, não é nada.
Então, assim, hoje é muito contrário o que se faz na educação. E eu vejo que isso funcionou muito pra mim, assim, pra mim e pro meu irmão. A gente se estourava muito, meu irmão, então, cara, ele vivia arrebentado. Fratura exposta era, assim, algo comum. E ele falava assim, isso aqui não é nada, esse enrolado, punha plano. E, tipo, sobreviveu, e é super forte. Entendeu? Só que a gente tem um pavor dos processos. O corpo não pode se recuperar por nada. Você vai dizendo pro corpo, né, que ele é incapaz. Mas é engraçado que é como se a modernidade trouxesse pra gente essa amnésia de que a gente não é capaz de se curar. Porque antigamente não existia essa quantidade de remédios que existe hoje. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Né? Então, assim, mas a gente tem que cuidar com essas mensagens que a gente manda. E também tem uma outra questão, porque quando a criança percebe que ela tem uma super atenção quando ela está doente, ela passa a ficar doente muitas vezes na vida. Porque as mães são super ocupadas, os pais são super ocupados. Quando adoece, pai e a mãe vira o anjo, cara. Ai, meu amor, vem aqui, vou te dar todo o carinho do mundo, vou cuidar de você, vou não sei o quê. O que a criança está entendendo? Opa, essa é a melhor forma de eu conseguir carinho, atenção da minha mãe, do meu pai. Então, tipo, quando eu tô meio carentezinho, eu vou forçar uma doença. Só que essa criança, ela vira idoso e fica assim, fazendo isso. Né? Então tem muita gente que não quer se curar, porque a própria doença é a única forma que ela utiliza para ter carinho e afeto. E ela faz uso da doença. Isso é muito comum. Então, tantas mensagens a gente transmite com as nossas ações, né? E a educação pede um olhar muito claro para isso. E eu digo para os meus filhos, quando eles chegam, ai, mãe, mas é muita dor. Eu falo, mas você está vivo, cara. Você não morreu ainda. Você está morrendo? Quando você estiver morrendo, você vem aqui e reclama, porque agora não pode. Daí você não está morrendo ainda. Então, assim, eles vão saindo desse lugar de vestir esse personagem do pobre coitado e da vítima. Que a gente tem que cuidar. Porque isso não é bom para eles. Né? E trazer essa força interna é muito bacana. Ele entender que ele dá conta de lidar com a emoção. E eu falo, se você quer carinho, pede carinho. Se você quer atenção, peça atenção. Agora, se você estiver morrendo, me avisa. Mas seja claro com as coisas. E se é dinheiro, meu, não vem reclamando da vida até eu te dar a grana. Seja claro. Eu falo, Hugo, rápido, o que é? Ah, mãe, tu quer putas, grilos? Não, pula essa parte. O que é que você quer? Fala. Ah, então tá, eu quero 100 reais porque você está ótimo. 100 reais, tudo bem. Agora essa ladainha, meu, não. Entendeu? Só que a gente valida tudo isso. E aí as pessoas começam a ser complicadas para se relacionar. Elas nunca pedem o que elas querem. Mulher, então, é um bicho, meu. Muito complexo. Ela nunca fala pro cara que ela quer. Ela começa assim, mas então, eu senti, eu sonhei, eu não sei o que, lança 1000 sinais. E o cara não tá ligando nada. Ele tem mente prática, ele não está entendendo absolutamente nada. Ela fica com raiva, ela pune o cara, ela castiga, ela faz tudo, vai pra terapia e ainda fala que ele é insensível. Mas ela nunca virou pra ele e falou, olha, eu quero que você faça isso pra mim. Ah não, mas ele tem que se ligar. Ele tem que ter sensibilidade, caramba. Como é que ele não percebe? Ué, ele não percebe, você já não viu que ele não percebe? Há 20 anos com uma pessoa que nunca percebeu e você continua querendo que ele perceba, né? Não é mais fácil você dizer o que você quer. Então a gente não é educado também para isso. E é muito confuso. Isso gera muita confusão. Então se pai e mãe ficam validando essas questões com o filho, eles não sabem se colocar no mundo. Né? E eles passam a ter relacionamentos muito tóxicos.
Porque quando eu quero uma coisa, eu não peço. Eu gero um jogo, um teatro, uma situação. Tudo menos falar claramente o que eu quero ou o que eu não quero. Né? Porque isso também tem que ser treinado. Quando o filho vem dizer para a mãe o que quer, ele ouve um monte de absurdo também. Porque ele vai falar, mãe, eu quero sair. Ah, mas você é novo, você não sei o quê, você blá blá blá. O que acontece? Ele tem que criar artifício. E ele começa a ter que negociar. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa aprender, a nova forma de se relacionar. Quem é que é mãe aqui? Mas quando seu filho quer alguma coisa que você sabe que não é? Eu digo não. Aí ele vem tentar negociar. Eu falo, sem negociação. Não. Deixa eu te explicar uma coisa. Não quer dizer não. Não, você tem que ser claro. Mas você tem dinheiro? Tem. E por que você não vai me dar? Porque eu decidi que não. Então, assim, é importante. Mas não é uma resposta, nunca fiz isso não. Eles não. Porque se você está numa energia muito clara, você já teve um pai que tinha energia clara? Ou uma mãe? Então você não sabe o que é isso. Porque quando o pai e a mãe têm uma energia muito forte, ele diz não, falando não e não tem jeito, o que chega primeiro é a energia. Então a pessoa já sabe que tudo isso aqui não rola. Entendeu? Agora, quando o pai ou a mãe falam não, que ele não vai sustentar, o filho sabe. E ele vai ficar negociando. Agora, você vai dizer não quando tem que ser não. Os pais se sentem orgulhosos porque o filho tem poder de argumentação. Porque eles acham que eles são inteligentes, né? Só que não são. Os pais são menos ainda. São inteligentes. Você não consegue me convencer. Mas, enfim, cada um na sua, né? Cada um com a sua experiência. Mas eu acho que é importante que o não seja não e o sim seja sim. Né? Você não vai dar só um não para o seu filho, mas você tem que saber que tem alguns momentos que o não tem que ser não. Isso tem que ficar claro para ele, que quando é não, é não. E não é porque eu estou sem tempo, porque eu estou... Ai, agora aqui encheção de saco, que quer que você vai me pedir de novo? Porque se for dessa forma, você já invalida, né? Você precisa realmente ouvir tudo, né? Dar a possibilidade da pessoa conversar com você, te explicar tudo, e você ter a possibilidade de falar no momento em que ele percebe que você está dando atenção para aquilo. Que você realmente está dentro daquela situação e não só não me enche o saco. Sai daqui porque agora eu estou fazendo uma coisa que é mais importante do que você. Que é bem diferente. Isso sim gera revolta. Porque o que chega primeiro é a energia e a motivação. O que mais? Vocês tinham tantas questões, agora não tem mais nenhuma. Para a gente já finalizar. Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre os padrões de nutrição, né? Você falou que normalmente quando ele vai se desfazer é no momento de explosão. Mas aí você está, por exemplo, você está trabalhando a não violência. E daí você consegue desfazer essa não violência com essa explosão? Ou você já desfez desse? Violência é uma coisa só. Você pode estar vibrando na polaridade da vítima, aquela que sofre a violência, ou na polaridade do algoz, que é aquele que pratica a violência. Tanto um quanto o outro está na mesma energia, só em polaridades diferentes. Então o que eu vou trabalhar é violência. Eu busco muito a não violência porque eu tenho um conceito de que a violência é muito ruim, é muito negativa, gera sofrimento. Eu estou na distorção quando eu acredito nisso também. E o que eu vou desencadear? A violência no ápice. Mesmo que eu esteja vibrando a não violência, porque eu vou atrair a outra polaridade. Né? Quando eu experiencio a violência, de repente eu curo a distorção de achar que é muito ruim, que gera sofrimento, que é uma coisa inadmissível, porque eu começo a olhar para ela a partir da experiência como algo que acontece no ser humano.
e que tudo bem, e que vai ter momentos na vida que eu vou estar mais violento, ou que eu vou estar mais agressivo. Isso não significa que eu não possa voltar para o caminho do meio, porque eu vou transitar nas polaridades. A gente vive uma realidade que é dual, isso significa que sempre a gente está nas polaridades, e o caminho do equilíbrio é o caminho do meio, onde eu não estou vibrando nas polaridades. Quando eu estou no caminho do meio, quando eu entendo que tudo bem ser violento, que tudo bem ser vítima, que faz parte de uma experiência para a consciência. Quando eu estou nisso, nada tem essa importância absurda, eu não estou nem aversivo e nem apegado a nada, porque nada é tão bom e nem nada é tão ruim. Toda experiência me traz alguma coisa como resultado. Então eu vejo, nossa, ele está agressivo. Ok, a experiência dele não significa que ele vai continuar agressivo, pode ser que ele se cure através dessa experiência de agressão. Ele está vítima, que saco, porque a vítima é tão violenta quanto o agressor. Porque a vítima, ela fica instigando o agressor. Você já viu aquela pessoa que é muito vítima? Ela chega assim, oi, e você já começa a sentir raiva. Raiva dessa pessoa. Aí você olha pra ela, ela é uma coitadinha. Aí você fala, meu, por que eu tô com raiva dela? Porque ela está instigando em você aqui. Você fala, minha filha, reage! Reage na vida! Quando você está vendo, a pessoa está chorando e você está brigando com ela. Você fala assim, meu, mas olha o que você está fazendo! Para de chorar! Quem é que virou o algoz? Você, porque como ela está na vítima, não tem como essa energia para você ter o equilíbrio, você vai ser mais agressivo. Entendeu? Ela te instiga a subir a energia, porque vocês precisam, se ela está muito baixa, você vai vir aqui, porque no geral você está equilibrando essa energia. Além de você na macro-gravidade, você está equilibrando essa energia. E tem gente que é assim mesmo, começa, você quer bater. Não pode, começou ruim, cara. A mulher tá mal, por que eu tô com raiva dela? Porque é uma questão de equilíbrio energético. É mais fácil a gente lidar com o algoz do que com a vítima, porque a vítima faz você ficar violento. Descartar a culpa também. E depois vem culpa, e aí ela tem o ganho do jogo, isso aí não acaba mais. Então, assim, é importante a gente entender que não tem nada de errado, às vezes, em ter uma atitude que é mais agressiva, porque às vezes na minha atitude eu obrigo o outro a subir energia também, sair da vítima e vir um pouco do caminho do meio. Então, se eu tenho consciência, eu posso transitar, não tem nada de errado. Mas o entendimento é importante. E isso é estar no caminho do meio. Por isso que Dalai Lama, que Buda, que Jesus não estava validando as coisas como certo e errado. Jesus estava lá no meio de todo mundo que bebia, que fazia tudo. Ele não estava achando que aquilo era errado. Ele estava ali compreendendo o que estava acontecendo. Dalai Lama também, você vai lá, um mata o outro, ele assiste. Ele está tão consciente do que está acontecendo naquela experiência que aquilo não está fazendo ele ter uma reação de não, eu vou lá porque eles não podem brigar de jeito nenhum, isso é não violência. Ele não está como um ativista do processo. Ele tem uma compreensão que aquela experiência vai trazer um resultado para os dois. Mas isso está integrado, porque ele viveu isso, experienciou isso, exercitou isso. Né? Então, quando a gente está assim, a gente está no caminho do meio, na equanimidade. Você é equânime, nem melhor, nem pior, nem certo, nem errado. Eu também não preciso ser melhor do que ninguém. Por quê? Ser melhor. Eu também posso ser pior. Vão existir pessoas melhores que eu, ótimo. Pessoas mais bonitas, mais inteligentes. Que bom, eu quero aprender com elas alguma coisa. Então, né? Eu não preciso estar na competição que é o resultado dos jogos polares, de ficar nas polaridades. Respondeu? Sempre que a energia é igual, independentemente das comunidades, por exemplo,
a energia da riqueza, da abundância, quer dizer que aquela pessoa transita entre a escassez e a abundância, será? Energia da riqueza? Sim. Depende do que você entende como energia de riqueza, né? Sim, geralmente o que vai acontecer? Se eu tiver numa polaridade, eu vou atrair o outro que está na outra polaridade. Então, se eu sou muito abundante, muito próspero, eu atraio aquele que não tem abundância e não tem prosperidade e está vibrando na escassez. Mas o que acontece? Como que eu vou para o caminho do meio? Quando eu entendo que a minha condição ela não é fixa e que eu, da mesma forma que eu recebo, eu dou. Então, na verdade, o caminho do meio para a abundância e para a prosperidade é você ser um canal. Eu recebo, entrego, eu dou, eu compartilho, eu não tenho um apego, né? Aí, no caso das polaridades, seria: eu sou rico e apegado ao dinheiro. E aí eu sou aversivo àquele que é escasso. Então, eu não quero viver escassez. Aí eu estou na polaridade. Porque eu considero que a abundância e a riqueza é muito boa e a escassez é muito ruim. O que vai acontecer comigo é que em algum momento eu vou ter que inverter. Porque se eu sou muito vítima, em algum momento eu vou ser violento. Então a gente pode ver isso. A criança que apanha muito, a hora que ela se torna pai, ela bate. Mesmo ela tendo tido uma experiência de que aquilo foi muito ruim, ter vivido na pele, toda aquela situação, em algum momento ela tem que inverter os papéis. Em alguma hora tem que transitar na outra polaridade para entender o que significa vir para o meio. Então vai ser a mesma coisa. Quem é rico e apegado vai perder dinheiro, com certeza. Porque ele precisa experienciar a outra polaridade para vir para o caminho do meio. Porque isso é o caminho do equilíbrio. E a própria experiência vai gerar isso. Agora, se eu sou abundante e eu não sou apegada, e eu entendo que em algum momento eu posso ter o dinheiro, em algum momento eu posso não ter o dinheiro, eu vou estar sempre nesse fluxo constante que é a natureza de receber aquilo que se quer, aquilo que é seu por direito. Esse é o caminho do meio. Deu para entender a diferença? As polaridades eu sempre considero que uma coisa é boa e a outra é ruim, quando eu estou na polaridade. Eu sempre quero só estar numa polaridade, não quero estar na outra. E a abundância, ela vem quando eu digo: ah, tudo bem, se eu tiver o dinheiro maravilhoso, se eu não tiver o dinheiro maravilhoso também. Porque eu vou gerar situações para conseguir o dinheiro. Quem é abundante não tem medo de perder. Bom, por exemplo, e é uma situação da minha vida, né? Eu tenho vizinhos que moram a casa parede comigo e de vez em quando eles brigam. E mais uma situação, eu estava ou indo dormir, eu estava até mesmo em oração e eu já ouvi a briga deles. E aí, o que eu faço? A minha dúvida eu tenho o direito de interferir dessa forma? O que eu faço é expandir a consciência do amor, da paz, da harmonia e disponibilizar para eles, se eles quiserem ter acesso a isso, se eles quiserem, enfim. Por que você não bate na porta e não fala: puta aqui o pariu? Continuar brigando, cara, todo dia, não vou me deixar dormir. Era muito mais rápido. O que você quer com isso? Você quer dormir em paz e não quer ninguém brigando? Então você tem que entender o que você quer. E vai lá e pede o que você quer. Primeiro no físico. Porque vai dar uma trabalheira mesmo. Vai ficar todo dia. Não, pode levar nome. Vai às vezes a gente usar da própria energia é bom. Às vezes a gente cai em outra, é bom, porque você tem uma
condição aí cristalizada de que é muito ruim a briga, tá vendo? E aí o que você faz? Fica vibrando numa polaridade. O que vai acontecer? Eles vão brigar cada vez mais, porque você está na outra polaridade. Você está sustentando o amor e a paz, porque a briga não é boa, porque não sei o que, né? Você está numa polaridade, você está obrigando eles a ir para outra polaridade. Às vezes, sabe o que você tem que fazer? Ir lá e falar assim, cara, que bosta! Não vai mais! Isso é a cura para você também, porque você não se permite fazer isso. Porque isso é muito ruim, isso é inconsciente, isso é não sei o quê, entendeu? Você está numa polaridade. E a gente pode usar qualquer coisa. Essa crença da gente ser bom, porque se você não curar isso, você vai sempre atrair situações. Então, aproveita ficar na linha e continuar, por exemplo. Não, seria bom você bater na porta. Então eu não vou fazer energia, mas eu vou ficar na linha e vou ficar aguentando essa situação para não compartilhar da violência. Você tem que entender o que está te motivando, o que está te impedindo de ir lá e fazer o teu ato que você deveria ter. Não, porque para mim não é meu direito tem que ter na vida deles, se eles brigarem. Mas eles estão interferindo nas suas, você não pode dormir, meu. Não, mas não é com tanta frequência assim. Não é. E ela está trazendo dentro de um curso de olha a dificuldade de lidar com aquilo que eu preciso fazer. Entendeu? Nem pensava que fosse Os mais fixados que vocês têm com a respiração e calma, vai ter que calma, não sei o que. Não, tem que ser Sim, mas quando você está bem resolvido com isso, você usa o que você precisar e o que vai ser mais rápido e mais efetivo. Ponto, não tem problema nenhum. Qual o problema de você ir lá e falar um monte de coisa? não tem nada para falar para ele, não. Fala do seu. Eu falaria, eu quero dormir e essa brincadeira vai acabar. Eu vou dormir. Chamar a polícia. E depois à noite você não precisa fazer a verificação desse dia. Eu posso até fazer isso. Eu já resolvi isso. E tá tudo certo. A gente tem que conseguir colocar os limites e a gente tem que ter ação no físico, tá vendo? Quando a gente vai para o caminho espiritual, é quase que uma fuga, para que a gente não tenha as ações no físico. É isso que a gente está falando. Já é uma confusão, se confunde nesse sentido. A gente acha que resolve tudo lá e não precisa fazer nada. Isso, eu fico 20 anos resolvendo só no astral e não falo nada com meu pai, porque melhor. Ele morre. Mas isso é tudo mesmo, não? Então, mas isso não é o caminho. A gente tem que usar todos os meses. E não tem por que não querer conflitar. Qual o seu problema com o conflito? O conflito, no final, ele pode chegar só na questão de vocês liberarem tudo que precisa ser liberado e se resolver naquele lugar, naquele momento. Então, assim, não tem problema de conflitar. Por que você não quer o conflito? Por que você não dá conta de viver o conflito? Porque as pessoas ficam anos e anos, não, mas isso vai gerar uma situação. Qual o problema de gerar a situação se for para resolver? É melhor então ficar anos e anos no chuvisco do que ir logo para uma tempestade que vai. E aí no dia seguinte você vê o sol, né? Porque tudo bem, não é tão constante, mas daqui uma semana é de novo, aquilo está me incomodando. E tudo bem, eu tolero. Daí começa a ser a cada 3 dias. Eu tolero. Você quer saber? Eu vou mudar de casa, porque, sinceramente, nossa, esses meus vizinhos. Mas olha a dificuldade de lidar com o conflito. Isso precisa ser olhado. É muito difícil. Porque, como é que você sabe? Tem o negócio da autorresponsabilidade. O que é meu e o que é do outro? É meu querer dormir